Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma videoaula da disciplina de Economia e Estrutura de Mercados. Na aula de hoje, veremos renda e produto nacional. A renda nacional é utilizada para indicar as condições socioeconômicas de um país. Já o produto nacional é o amplo indicador da atividade econômica de uma nação. Eu sou o professor Luiz Carlos Faria e vamos acompanhá-los na aula de Renda e Produto Nacional. Vamos lá? Renda nacional é a soma dos rendimentos pagos às famílias proprietárias dos fatores de produção pela utilização de seus fatores produtivos em um determinado período de tempo. Então, o que são as rendas, né? Nós temos renda muito amplo e muito simples de dedicar a falar. Renda é o que eu ganho, é o que eu recebo. Essa renda pode ser proveniente de várias fontes. Nesse caso, estamos falando de fontes de trabalho, onde as pessoas recebem os seus salários, onde os patrões, né, os proprietários de empresa, pagam os salários a seus funcionários e eles também geram uma renda para si próprio, porque você paga por um trabalho prestado e tem um ganho sobre a venda desse trabalho prestado. Então a renda, ela é simplesmente ganho. Todos os países procuram medir o resultado de suas atividades econômicas, a qual pode ser feita por meio do cálculo da renda nacional, ou seja, a renda das pessoas que trabalham e fazem a economia circular. Quando nós vemos estados, cidades, municípios chamando empresas para que venham trabalhar e que deem lá uma vantagem tributária para eles por um determinado período, você pode pensar, nossa, mas a renda do município, do estado vai cair? Naquele quesito sim, porém, essas empresas vêm e elas têm a obrigatoriedade da geração de empregos. E no momento em que se gera um emprego, você gera renda. Gerando renda, a renda per capita da cidade, do estado, ela cresce. No que ela cresce, a renda em torno de toda a economia daquela região, daquele estado, ou seja, de onde for, ela vai aumentar. Com isso aumentando, todo mundo se beneficia, inclusive o estado, o município, recebendo tributos de mais vendas porque a cidade está com a renda aquecida. Pessoas que estavam sem emprego tiveram empregos cedidos por aquela empresa que teve um benefício tributário da prefeitura, do estado, seja de quem for, e ele passa essa renda para os funcionários da empresa contratada. E nisso a economia daquela região circula com mais velocidade e com mais potência. Produto Nacional Bruto, ou chamado PNB, é um indicador financeiro que considera todas as riquezas e os resultados produzidos por empresas atuando ou não no país. Bom, nós podemos pegar inúmeras empresas que conhecemos, mesmo sem conhecer a sua essência, sem conhecer faturamento nem nada, nós sabemos que elas são grandes. Se você pegar uma Apple, uma Volkswagen, uma Microsoft, uma empresa produtora de produtos farmacêuticos, a montadora de automóvel, enfim, eles têm as suas origens, né? Volkswagen, Alemanha, Apple, Estados Unidos, você pega empresas nacionais, empresas brasileiras, empresas chinesas, japonesas, ou seja, essas empresas, elas atuam lá no país deles e atuam também fora. E o produto nacional bruto, ele tem uma pequena divisão disso, tá? Que seriam, por exemplo, o que a Volkswagen ganha aqui, ela tem a obrigatoriedade de fazer o produto interno bruto aqui e ela manda royalties, ela manda ganhos lá para a matriz na Alemanha, ok? Então isso gera um produto aqui e é descontado o valor que é mandado embora lá para a Alemanha. Renda per capita significa renda por cabeça. O que é a renda per capita de uma região? Por exemplo, eu quero saber a renda per capita de Ilhabela, aqui em São Paulo, né, no litoral de São Paulo. Bom, nós vamos pegar lá quantas pessoas moram lá e qual que é a renda daquele lugar. Divide-se por
cabeças e vai saber qual é a renda per capita. Isso nem sempre é verdadeiro, mas é este o formato do qual nós chegamos a esse número, ok? É o que cada pessoa ganharia se dividíssemos igualmente o valor da produção em um ano entre todos os indivíduos do país. Olha só, se pegássemos toda a produção do Brasil e dividíssemos lá pelos 200 e tantos milhões de brasileiros que nós temos, nós teríamos a renda per capita. Só que sabemos que existe uma distribuição de renda que não é muito ou é pouco aceitável, né? Alguns têm muito e outros têm menos, mas para que você possa fazer esse cálculo, é exatamente assim que se divide o total do produto, o total da renda por cada cabeça do país. A renda per capita é um dos critérios para se avaliar o desenvolvimento econômico de um país, mas pode não ser o único. Tá? Ele é um dos indicadores, mas não é o único indicador para que nós tenhamos esses números. Para calcular esse índice, que vai de 0 a 1, o PNUD avalia os seguintes indicadores de qualidade de vida de um país: saúde, educação, renda. A renda per capita, se ela é boa, né, pegando a renda total, dividindo por cabeça, nós não deveríamos ter problema de saúde, problemas de saneamento básico, problemas de educação, nós não deveríamos ter esse problema. É exatamente esta a razão de qual esse número não figura a essência da verdade neste sentido. Mas, afirmando, para que nós possamos ter esse número, é exatamente assim que é feito. Tá legal? Renda do país dividido pela quantidade de habitantes. Agora vamos a um questionamento. Vamos ver se o que nós estudamos até agora nos dá a liberdade de responder uma questão. A partir de qual indicador se avaliam as condições socioeconômicas de um país? Indicador de renda nacional? Indicador de produto nacional? Indicador de produto interno bruto? Indicador de índice de desenvolvimento humano? Indicador do produto nacional bruto? A resposta correta é a letra D de dado. Indicador do índice de desenvolvimento humano. Concentração de renda. Distribuição desigual de renda por unidade residencial. Bom, sabemos bem, né? É muito visível isto, que a renda dividida, se você olhar apenas pelo local de moradia das pessoas, você já percebe que tem uma diferença muito grande. Prédios, residências luxuosas, luxuosíssimas e casas extremamente simples. Né? Todo mundo deveria viver muito bem. Não que a casa simples não se viva bem, mas para aquilo que nós estamos falando sobre giro da economia, poder capital, aquela residência luxuosa, aquele bairro onde o metro quadrado do imóvel é mais caro, a gente sabe que aquela renda per capita não é igual a onde existe maior simplicidade. A análise econômica de um país evidencia que uma parcela diminuta da população fica com a maior parte da renda nacional, ou seja, uma pequena parcela do país fica com uma grande parcela do dinheiro e uma grande multidão fica com pequeno valor em dinheiro. Para que isso exista a igualdade, nós estamos bem longe, mas quando a gente fala de economia, a gente tem que levar em consideração os dois lados, tanto aquele que é uma menor parte que tem grande capital, quanto a grande parte que tem o menor capital. Utilidade do cálculo da renda. Medir crescimento econômico de um país. Como é que um país cresce economicamente? Precisa ser medido. Avaliar a contribuição dos diferentes setores produtivos na atividade econômica. Nós temos o setor primário, secundário, terciário, que já estudamos em aulas anteriores. Esses setores é que movimentam toda essa economia e a distribuição é feita a partir dali.
avaliar a distribuição da renda. Essa distribuição, como nós mencionamos há alguns instantes, a distribuição não é em igualdade, ela é de desigualdade. Não é? Existem aquelas pessoas com maior poder aquisitivo e a de menor poder aquisitivo. Essa distribuição é que realmente nos dá aí uma visão de que as coisas existem na desigualdade. Vamos deixar um vídeo aqui para vocês verem um pequeno trecho. Bom, então para resumir aqui, a gente falou que o PIB ele mede a renda total, tá? Mede a despesa total, uma outra ótica para enxergar isso. E tem essencialmente 4 elementos: consumo, investimento, gasto governamental e as exportações líquidas. Tá? O PIB é uma medida de bem-estar, uma medida imperfeita, porque não está capturando uma série de outras coisas que a gente valoriza. O padrão de vida da economia vai depender da capacidade produtiva e tem uma série de políticas governamentais que podem ser implementadas para estimular essa produtividade e aumentar o PIB dessa economia. Agora é só acessar a plataforma, o link está lá para que você veja o vídeo na íntegra. É muito importante, ele vai abrir algumas dúvidas que você possa ter. Chegamos ao final da nossa videoaula sobre renda e produto nacional. Acesse a plataforma Saiba Mais para que você tenha acesso a mais conteúdos. Até lá!